Bora, rapaziada, boa noite, é tempo de jogo. E vamos começar falando da rodada de hoje com o jogo da Espanha e Arábia Saudita. Mas antes, esse vídeo vai ser igual um videozinho anterior que eu fiz. Esse vídeo eu vou estar gravando sozinho, tá? Por conta de alguns probleminhas técnicos que aconteceram com o Victor, mas para não deixar vocês na mão, vou passar a rodada normal, vou passar os jogos que vão acontecer hoje, vou passar os palpites. Hoje vocês só vão ter os meus palpites e também a minha versão sobre os jogos, mas espero cobrir tudo aqui para deixar tudo organizadinho para vocês. O jogo de hoje começa com Espanha e Arábia Saudita, 4-0 da Espanha, finalmente veio para a Copa, tá? Pararam no primeiro jogo, na primeira rodada, no Vozinha, e hoje, infelizmente, o goleiro da Arábia Saudita só aguentou segurar por 10 minutos. Tá, o primeiro gol saiu aos 10 minutos com Lamine Yamal, uma bola muito bem desenvolvida pelo lado esquerdo do campo. Cruzamento, Lamine Yamal faz um carrinho, faz o gol, 1-0 Espanha. Domínio absoluto da Espanha, para falar a verdade. Do jogo inteiro, a Espanha tinha controle de bola, tanto no ataque quanto na defesa. O campo do meio de campo estava muito bem consolidado. As jogadas elas saíam, se não desse por um lado eles rodavam a bola, se não desse para o outro eles rodavam a bola. Muitas das tentativas do primeiro tempo veio do lado do Lamine Yamal, claro, mas o jogo não ficou só ali, tanto que inclusive o segundo gol sai aos 21 minutos com o Oyarzabal. O Oyarzabal faz o segundo gol para a seleção espanhola e também faz o terceiro. São 2 gols do Oyarzabal nessa partida. Mostrando um poderio ofensivo muito grande, já fazendo 3-0 aos primeiros minutos, inclusive os 3-0 antes da primeira pausa para hidratação. Logo em seguida do gol vem a pausa para hidratação, se eu não estou enganado, e a Espanha já domina o jogo aí, vai para o intervalo. O De La Fuente já aproveita para modificar o time, já tira alguns jogadores, já tira o Lamine Yamal já no intervalo, jogador voltando de lesão, jogador que é muito importante para o próximo jogo, que é um jogo contra o Uruguai, e vai ser um jogo muito difícil, um jogo muito pegado, porque a seleção de Uruguai joga a vida nesse jogo, e por conta disso já poupa jogadores como o Lamine Yamal, já tira o próprio Oyarzabal, que já tinha feito 2 gols e dado uma assistência. Então tudo caminhava bem para a Espanha, e aí nessa troca entram dois jogadores, entra o Yeremy Pino nessa troca, e entra o Ferran Torres. Tá? Partida muito abaixo do Ferran Torres, perde muitas oportunidades, perde muitos gols, faz um gol impedido no final do jogo, mas aí impedido não vale de muito, tá? O quarto gol da Espanha foi gol contra, né? Mas foi uma jogada pela esquerda também, acho que, se eu não me engano, foi uma jogada de escanteio, uma bola recuperada, tentativa pela esquerda, a bola é cruzada. O Cucurella tá muito bem posicionado, ele tenta dar uma pancada no gol, o goleiro defende, a bola bate no zagueiro e vai para dentro do gol, e aí é considerado gol contra. Por mais cruel que seja, é considerado gol contra. Depois disso a Espanha administrou, que nem eu falei, perdeu grande chance com o Ferran Torres, que entrou na partida, veio, começou a trocar seus jogadores, tirou o Pedro Gonzalez da partida, tirou o Dani Olmo da partida, tirou o Baena da partida. Entrou alguns outros jogadores da seleção da espanhola, entrou o Miguel Merino, entrou o Nico Williams e entrou o Fabian Ruiz. O Rodri, que era um dos cotados para sair, por conta que não vinha fisicamente muito bem nesses últimos tempos, acabou ficando. O jogo acabou não exigindo muito dele, então era bacana ele ficar ali. Bom que ele ganha mais ritmo, esse jogo não tá muito apertado, o time da Arábia Saudita já tinha jogado a toalha e a Espanha só administrou até o final da partida. Perfeito, pessoal? Bora pro segundo jogo. O segundo jogo foi o jogo da Bélgica e Irã, um jogo terrível para a seleção belga. Não conseguiu criar praticamente nada, apesar das estatísticas mostrarem um grande amasso da seleção belga. Foi um jogo terrível, as bolas não entravam, não conseguiam criar jogada. Foram 23 chutes, mas só uma grande chance criada pela seleção belga. Isso mostra que simplesmente não teve condições de fazer gols de uma forma clara e manifesta. Você tem uma ideia, a quantidade de gols esperados pela seleção belga, o XG dessa partida, foi de 1,79, muito baixo para quem teve 23 finalizações no gol. Gols esperados é um cálculo que eles fazem
baseado nas chances criadas, obviamente, e como teve pouquíssimas chances, o XZ da seleção belga era muito baixo. Mexeu de todas as formas, nesse jogo ele trouxe o Romelu Lukaku como titular, que na última partida tinha entrado no banco vindo do banco de reservas, não fez uma boa partida o Romelu Lukaku, foi encaixotado pelos zagueiros da seleção do Irã. Kevin De Bruyne tentou também, não fez uma boa partida, foi um dos jogadores que foi substituído, e aí tudo piorou quando a seleção belga teve o zagueiro deles, o Ngoy, expulso, ele foi expulso do jogo, e por conta disso a seleção belga ainda assim não conseguiu criar. O Irã já não tem um poderio ofensivo muito grande, já não era de se esperar que o Irã pudesse vencer a seleção belga. A seleção belga ainda conseguiu criar bastante ali, né, desses 23 chutes, alguns ainda vieram depois da expulsão do jogador da seleção belga, o que mostra o quão fraca vem essa seleção do Irã, e o que mostra que a seleção belga não consegue, pelo visto, não vai conseguir avançar nessa Copa do Mundo, tá? Já é o seu segundo empate nesse grupo, empatou com o Egito na primeira rodada e saiu atrás do jogo do Egito, precisou buscar o resultado, mas mesmo assim não teve bala suficiente, canhão suficiente para poder virar o jogo contra o Egito. Se mostrou de novo incapaz de marcar gols agora contra o Iraque, soma somente 2 pontos e vai para a última rodada para jogar contra a seleção da Nova Zelândia, tá? É muito complicado o jogo contra a Nova Zelândia joga a vida também nessa última partida, e vamos ver o que vai fazer o técnico da seleção belga para poder mudar o que foi esse jogo. É difícil acreditar que a grande seleção bélgica que eliminou o Brasil em uma das últimas Copas recentes vai cair tão cedo num grupo onde ela era favorita disparada para ser a primeira colocada, e hoje é terceira colocada do grupo e briga para não ser eliminada. A gente termina de falar da seleção belga para falar de outra seleção que tá dando o que falar nessa Copa. Não tem mostrado futebol, não tem conseguido ganhar. É outra seleção aqui da Sul-Americana que não consegue ganhar. Ontem foi o Equador mostrando um futebol muito baixo, mostrando um futebol que não condiz com o que jogou, por exemplo, o Equador nas fases eliminatórias, que terminou em segundo colocado, atrás somente da Argentina. E agora a gente vai falar de Uruguai e Cabo Verde, tá? Excelente jogo de Cabo Verde. Péssimo jogo de Uruguai. O Uruguai entrou como favorita para empatar um jogo de 2-2. É inacreditável. A seleção de Cabo Verde abre o placar aos 21 minutos, um gol de falta. Inclusive, acredito que é o primeiro gol de falta, se eu não estou enganado, dessa Copa do Mundo. Um gol onde não se pode culpar o goleiro nessa jogada, porque o Lenin, aos 21 minutos, chuta uma pancada, foi com muita força, mas ele chuta no meio da barreira e a barreira abre. A bola passa no meio dos 2 jogadores, somente 2 jogadores nessa barreira. A bola passa no meio e entra para a história. Primeiro gol de Cabo Verde na Copa do Mundo. O jogador foi ovacionado, todos comemorando. Ele se joga no chão, comemora. Linda a festa de Cabo Verde. E a seleção de Uruguai se vê em desespero ali naquele momento, porque com esse resultado, não tendo ganhado da Arábia Saudita e perdendo para Cabo Verde, ele entraria na última rodada só tendo feito 1 ponto e vai enfrentar a Espanha. E aí, com esse resultado, já é um adeus manitos, e ia ser muito complicado para a seleção de Uruguai, mas ela mostra uma reação. Aos 44 minutos, o Araújo empata o jogo, e antes de que se virasse para o segundo tempo, aos 45 mais 6 de acréscimo, a gente tem visto bastante acréscimo por conta das pausas para hidratação, o Canóbio vira o jogo para o Uruguai. E aí agora a gente imagina, a seleção de Uruguai virou contra Cabo Verde, hoje o Vozinha não tá tão inspirado, agora é atropelo da seleção do Uruguai, vai finalmente entrar para jogo, vai mostrar que aqui veio para essa Copa, mas não é bem o que acontece. Em um lance onde o goleiro do Uruguai sai desesperado para defender uma bola espirrada, o Varela se antecipa na jogada, consegue
dá um chute no gol com o goleiro adiantado e empata o jogo. Daí em diante foi bombardeios da seleção do Uruguai. Posso até trazer aqui as estatísticas, foram 17 chutes da seleção do Uruguai contra 12 da seleção do Cabo Verde. O jogo foi até equilibrado nessas questões de finalização, mas o Uruguai deveria ter tido mais chances. Entra o Darwin Núñez no segundo tempo, que é um centroavante de referência dessa seleção hoje em dia. Vocês verem como caiu o nível, né? Antigamente tinha Luis Soares, hoje a gente tem o Darwin Núñez. E não entrou mal, ele conseguiu segurar a bola na frente, ele conseguia fazer uns pivôs e trabalhar essa jogada no campo ofensivo, mas só que mesmo assim ele trabalhava sozinho. Teve uma ou outra escapada que o Canóbio deu e chutou a bola por cima, e a seleção do Uruguai se via o tempo passando. Para Cabo Verde esse empate não era ruim, porque segurou a seleção da Espanha, uma das favoritas para essa Copa do Mundo, segurou agora a seleção do Uruguai, já campeã de Copas em outras edições também, e entra para esse terceiro jogo para enfrentar a Arábia Saudita, que é um jogo dentro desse grupo como considerado um dos jogos mais acessíveis que tem, e mesmo assim o Uruguai foi incapaz de ganhar. Hoje a Espanha fez 4 gols, ou seja, já leva um saldo de gol, e o Cabo Verde pode simplesmente na próxima rodada ganhar sua partida contra a Arábia Saudita. O Uruguai perde para a Espanha e corre risco de não classificar, porque se perde para a Espanha, vai somar somente 2 pontos, um saldo de gol de 0. É muito, muito difícil, se não dizer impossível, o Uruguai se classificar como uma das melhores terceiras, tá? Então tem que abrir o olho, tem que entrar para o último jogo como se fosse a vida, colocar os melhores jogadores, ir para cima da Espanha, que pode querer não mostrar tanto poder ofensivo, talvez poupar alguns jogadores, o que eu acho difícil, porque esse jogo de Uruguai para a Espanha também é um jogo muito importante, que não pode perder. E o Uruguai hoje entra também como uma grande decepção nessa Copa do Mundo, tá? Tem que ficar de olho. Hoje falamos de grandes decepções, Uruguai e Bélgica. Então, essa Copa está sendo uma Copa de times pequenos, deixando algumas favoritas pelo caminho. Então, vamos ficar de olho. O próximo jogo, e para encerrar, um jogo que acabou agorinha, Nova Zelândia e Egito. Eu vim aqui falando para vocês que eu achava que o Egito ia ganhar esse jogo no vídeo anterior. Eu quase fiquei enganado pelo meu próprio palpite. Eu acreditei muito no poder do Mohamed Salah, que se mostrou bem demais. Egito vence o jogo por 3-1. A Nova Zelândia sai na frente com o Suman aos 15 minutos e se mostra superior ao Egito. O Egito não conseguia criar nesse primeiro tempo, mesmo depois da pausa de hidratação, mesmo depois de conversar com seu técnico. Nada parecia dar certo para a seleção de Egito no primeiro tempo. Até teve lá as suas chances, suas finalizações do primeiro tempo, mas não conseguiu converter essas chances. A Nova Zelândia foi o time que mais teve posse de bola e mais jogou no primeiro tempo, mas só que tudo isso se reverteu no segundo. Egito entrou para campo no segundo tempo muito melhor, muito mais motivado, não mexeu muito nessa virada de jogo, né, nos 45 minutos, só começou a trocar jogadores aos 65, com a entrada do Benjamin Old, mas já tinha começado a entrar no jogo com gols. Tá? O primeiro gol sai de Zico aos 58 minutos do segundo tempo, empata o jogo contra a Nova Zelândia. A partir daí, Egito cresce no jogo, Nova Zelândia tem 1 ou 2 finalizações depois disso, mas segue num preso com o ataque, não consegue sair do seu campo de defesa. Uma jogada de associação entre Mohamed Salah e Zico. Salah abre, faz mais um gol, 2-1 para Egito. Aos 67, Salah toca a bola para o Zico devolve para ele e ele dá um chute no canto esquerdo do gol. E aos 82, Trezeguet faz o terceiro gol do Egito, sacramentando a vitória contra a Nova Zelândia. Falei que vinha para ganhar esse jogo e realmente veio. Ainda fez as suas mudanças para tentar ampliar o placar. Teve uma ou outra chance a seleção de Nova Zelândia, mas que parou no goleiro egípcio. E Egito agora encaminha essa classificação num grupo onde tinha muitos empates, onde Egito talvez não fosse uma das favoritas, a favorita era a Bélgica, e talvez ali a Nova Zelândia, por jogar num esquema de contra-ataque muito mais forte do que as outras seleções. Irã de longe não era uma das favoritas,
Mas hoje o grupo segue com o Egito líder, Irã em segundo e Bélgica em terceiro. Então a gente tem que ficar de olho aí nessas seleções que estão vindo ali, nadando pelas beiradas e chegando para conquistar o seu lugar na vaga. Egito joga o seu último jogo agora contra o Irã, tá? Jogou contra a Bélgica, empatou, e agora jogou contra a Nova Zelândia e ganhou. Fecha a sua terceira rodada contra o Irã, um jogo muito mais acessível, muito provável mais uma vitória do Egito e garanta a primeira colocação nesse grupo, tá? Então a Bélgica tem que abrir os olhos para poder se classificar nessa última rodada. Tem chance, só depende deles. Rapaziada, é isso dos jogos dessa rodada, tá? Vamos falar agora rapidinho das partidas de amanhã. As partidas começam amanhã bem cedo, com as 2 horas, Argentina e Áustria, Messi vindo para ser um dos artilheiros dessa Copa do Mundo. Eu apostaria em outro 3-0 da Argentina, tá? A Áustria é uma seleção enjoadinha e tal, mas eu acho que a Argentina vai conseguir desenrolar ali. Provavelmente já entra com Julián Álvares como um dos titulares, e os gols que perdeu os Lautaro Martínez não vai perder Julián Álvares nesse primeiro tempo, tá bom? 3-0 Argentina. Às 18 horas a gente tem França e Iraque. Aqui outra goleada francesa, eu acho que deve ser também uns 3-0, 4-0 para a França. Às 21 horas entra Haaland em campo contra Mané. A gente tem Noruega e Senegal. Jogo pegado, mas eu acho que vai dar Noruega. 2-1 Noruega. Esse é um jogo apertado, mas 2-1 Noruega. E para fechar a madrugada com um jogaço, Jordânia e Argélia. Aqui 1-1 Jordânia e Argélia. Acho que é um resultado justo para as duas equipes aí. E não acho que tenha um favoritismo tão grande de algumas das seleções. Fechou, rapaziada? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostarem, curte, compartilha, comentem. E eu vejo vocês amanhã, tá? Na próxima rodada, após os jogos. É isso, rapaziada. Uma boa noite. Tchau, tchau.